Olá pessoal, eu sou o Fabiano e hoje vou estar realizando a resolução da questão de número 15 da prova do ENAD de Engenharia Química do ano de 2017. Bom, vamos ver a questão. Ela nos traz o seguinte problema. Suponha que determinado programa de computador seja executado por meio de 3 etapas, com um tempo médio de 50 segundos ao todo e dispersão relativa de 10% em torno da média. Bom, desse primeiro parágrafo a gente consegue tirar a seguinte situação. A gente tem uma execução de 3 etapas, um tempo médio de execução de 50 segundos e uma dispersão relativa de 10% do tempo médio, em torno do tempo médio. Como ele é em torno, a gente vai ter esse mais ou menos aqui na frente. E como ele é 10% do tempo médio, a gente vai estar multiplicando o tempo médio por 0,1, né, por 10%, e a gente chega numa dispersão relativa de mais ou menos 5 segundos. Vamos guardar essa informação e seguir para o próximo parágrafo. Considere que uma equipe de engenharia propõe um novo algoritmo que reduz em 30% o tempo de execução de todas as 3 etapas desse programa. Então, daqui, a gente tem uma alteração no nosso tempo médio. Então, o nosso tempo médio novo, ele vai ser o nosso tempo médio menos 30% do tempo médio, porque foi o que a gente reduziu em 30% dele. Então, a gente tem que o nosso tempo médio novo, que era de 50 segundos, ele vai ter uma redução de 15 segundos e, por fim, vai estar tendo o valor de 35 segundos. Vou guardar essa informação aqui também. Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir a respeito do tempo de execução do novo algoritmo. E aqui ele faz 3 afirmativas para a gente avaliar se elas estão corretas ou não. Então, a primeira afirmativa ela diz o seguinte: o tempo médio por etapa será de 32,5 segundos. E a gente viu que ela é falsa, porque o tempo médio por etapa será de 35 segundos. Então, a gente já vê que essa primeira alternativa está incorreta. A segunda alternativa que ele traz é a seguinte: o desvio padrão permanecerá inalterado. E a gente vai ver que também é falsa, porque o desvio padrão ele depende da média. Então aqui a gente tem até um exemplo aqui na imagem ao lado, que é a fórmula de cálculo do desvio padrão. O desvio padrão aqui também é representado como dp, mas também poderia ser representado como um S. Ele vai ser o somatório da diferença entre um ponto e a média. Então, como o desvio padrão ele depende da média, quando a gente tem uma média que é menor, a gente também vai ter um desvio padrão menor. Mesmo que todos os pontos também se alterem para baixo, né? Mas como a nossa média está sendo alterada, a gente vai ter uma alteração no nosso desvio padrão. Então, dessa forma, a gente considera que a segunda alternativa também é falsa. E já na terceira, ele traz a seguinte situação: a dispersão relativa em torno da média permanecerá inalterada. E a gente vê aqui que ela é verdadeira, porque ela é relativa à média. Então, se a gente tem uma média maior, não importa, ou uma média menor, porque aqui a gente vê na fórmula dela que a gente vai trabalhando com o nosso desvio padrão dividido pela média. Então, o que a gente aumentou da média, agora a gente vai estar diminuindo de novo. Então, o que a gente aumentou, a gente vai estar fazendo a divisão para um número maior também. Então, dessa forma, a gente consegue relacionar que a nossa dispersão relativa ela não vai ser alterada. Ela vai permanecer inalterada. Então, fazendo o compilado dessas 3 afirmativas, e a gente sabe que então só a terceira é verdadeira, a gente pode afirmar que a alternativa correta para a gente assinalar nessa questão seria a alternativa B, que diz que apenas a 3 é verdadeira. Então, pessoal, obrigado por ter acompanhado essa resolução de questão. Deixo aqui as redes sociais do PET, siga a gente e até a próxima.